prisão de homicídios para o presídio de Bangu 2, no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aí imagens ao vivo dos carros da polícia, onde estão o jogador e o amigo. Bom, antes de seguir para Bangu 2, eles vão passar pelo IML, que fica na região central do Rio de Janeiro, para fazer exame de corpo e delito. Aí sim, portanto, eles vão para o presídio de Bangu 2. Bom, hoje a polícia fez revelações sobre o caso Bruno, que nos deixaram, a todos nós brasileiros, completamente perplexos, né? O delegado que comanda as investigações sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio afirmou que o goleiro Bruno viu quando a ex-namorada foi ferida. Bom, e o delegado também apresentou a foto de um ex-policial que, de acordo com as investigações, foi quem estrangulou e executou a jovem. A repórter Cristiane Leite está em frente ao Departamento de Investigações e tem as informações ao vivo para a gente. Fabiana, muito boa tarde para você. Já foi pedida a prisão preventiva desse ex-policial? Ainda não, Evaristo, a polícia ainda não pediu a prisão, mas segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, isso deve ser feito nas próximas horas. Marcos Aparecido, o neném, segundo a polícia, foi realmente o autor do crime. O homem foi expulso da Polícia Civil, tem passagens pela polícia e, segundo os investigadores, é considerado como um especialista em matar. Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno, foi ouvido durante toda a manhã aqui no DI. Ele disse que não estava na casa e que não tem participação no homicídio, mas confessou que estava no carro do goleiro Bruno no dia 8 de junho, quando esse veículo foi apreendido. Disse também que chegou a ver Elisa Samúdio ferida, mas que só ficou sabendo do assassinato depois. Todos esses detalhes chocantes do crime foram passados agora há pouco em entrevista coletiva. Não acaba mais, hein? Bruno participou do sequestro. O Bruno estava lá, estava dentro da casa, via a mulher toda estourada, com a cabeça toda estourada, acompanhou, segundo testemunhas, a levada da Elisa para o sacrifício. Reação do goleiro. E dos três, segundo declarações, era o mais tranquilo de todos, enquanto que os outros estavam com a pressão totalmente transtornada. O Bruno desceu, foi para o serviço, tomar cerveja sossegado. A foto do assassino, segundo a polícia. Estamos representando pela prisão de Marcos Aparecido dos Santos, vulgo Bola ou Paulista, com alguns antecedentes criminais, cuja foto vamos apresentar aqui agora. Esse é o Paulista, Bola, nem o que vocês quiserem. Ele é o responsável pela execução, morte e desaparecimento do corpo de Elisa. A morte de Elisa. E a criança do Bola do Paulista. Primeiro, segundo narrativas, pegou as mãos da Elisa e cheirou as mãos da Elisa. Depois, amarrou para trás. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Aí ela, clamando com esse Paulista, com esse Bola, ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Sentou, fez a gravata e estrangulou a Elisa. Adolescente mostrou o local do crime. No menor, quando ele entrou com vaga na casa, chorava compulsivamente, lembrando da cena proporcionada. E agora você vai saber mais detalhes sobre quem é esse ex-policial apontado pela polícia como o assassino de Elisa Samúdio. O ex-policial e dono da casa onde a polícia fez buscas pelo corpo de Elisa, Marcos Aparecido de Souza, o neném, é treinador de cães de raça. Ele treina cachorros, é claro. Faz treinamento, adaptação, então ele sabe como fazer as coisas. Segundo os vizinhos, o ex-policial mora na mesma casa em Vespasiano há mais de 15 anos. Ele é casado e tem 3 filhos.
Marcos Aparecido, o neném, fazia a segurança de Bruno. Ele trabalhou na polícia como detetive de março de 91 a julho de 92, em 2 delegacias. A última na divisão de homicídios e proteção à pessoa, quando foi expulso da Polícia Civil. A polícia não informou o motivo da expulsão de Marcos Aparecido. Hoje, o muro da casa do ex-policial amanheceu pichado, com ofensas ao goleiro Bruno. Durante mais de 7 horas, buscas foram feitas ontem pelo corpo de Elisa Samúdio. Para fazer as buscas, a polícia retirou 11 cães. Peritos recolheram roupas e também materiais. Bombeiros usaram ferramentas. O carro preto estacionado em frente à casa também foi periciado. Foi usado reagente luminol para saber se há vestígios de sangue no porta-malas. O carro deve passar por outra perícia hoje. Aparentemente tinha mancha sanguínea. Esse aí foi conduzido para o Instituto Criminalística para a realização do exame, né? E definirmos se realmente é sangue, se é de natureza humana e se é da Elisa. Esse policial foi exonerado por falta de idoneidade moral e falta de disciplina. O goleiro Bruno e o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, deixaram agora há pouco, como a gente mostrou no início dessa edição, deixaram na Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro e seguem agora para o IML. Então vamos começar ao vivo com a repórter Gabriela de Paiano, que acompanha tudo. Gabriela, boa tarde, gente. Boa tarde. Bruno e Macarrão serão transferidos para a penitenciária de Jericinó, Bangu 2, Zona Oeste do Rio. Você vai ver agora um momento em que eles deixaram a delegacia nos carros da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios aqui na Barra da Tijuca. As delegadas do caso em Minas Gerais foram no fim da manhã ao Fórum no Rio para pedir a transferência deles para Belo Horizonte. No aeroporto Santos Dumont, um avião já está preparado para essa viagem. Durante a madrugada, o advogado saiu do caso porque é um caso sem defesa, né? Isso pode ser reavaliado. Existem 2 mandados de prisão temporária contra Bruno e Macarrão. Um de 5 dias no Rio e outro de 30 em Minas Gerais. O inquérito aqui na Delegacia de Homicídios já foi concluído. Bruno foi indiciado por sequestro como mandante e Macarrão também foi indiciado por sequestro como executor. O Ministério Público denunciou o jogador por outros crimes contra Elisa de outubro do ano passado: sequestro, cárcere privado e lesão corporal. Ontem, ao se entregar, Bruno falou sobre futebol na sala do delegado. As imagens são exclusivas. Bruno conversa com um amigo, Macarrão, que está de camiseta laranja. Ele se mostra preocupado em ficar fora da Copa do Mundo de 2014. O jogador parecia calmo. Depois de 2 horas na corrida no Andaraí, ele e Macarrão saíram da sala do delegado em meio a muito tumulto. Os 2 foram transferidos para a divisão de homicídios na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde também houve uma grande confusão na chegada. Segundo o delegado de plantão, os 2 passaram a noite em celas separadas. Cada uma tem 6 metros quadrados e não tem banheiro. Eles receberam colchonetes e cobertores levados pelos advogados. Ontem, Bruno, conversando informalmente, disse desconhecer todas as informações sobre o sequestro de Elisa Samúdio. O goleiro e Macarrão afirmaram que só vão prestar depoimento em juízo. O advogado Michel Assef Filho veio à delegacia agora de manhã. Ele conversou com o Bruno e na saída anunciou que deixou o caso. Eu estava defendendo ele porque é patrimônio do clube, né? Um dos atletas mais caros que o clube tem. Então, em razão disso, eu estava defendendo. Agora, a partir do momento que o Flamengo vai decidir a suspender o contrato, eu deixo a causa oficialmente e um advogado de Minas Gerais vai assinar a causa.
O Jornal Nacional teve acesso ontem com exclusividade ao depoimento do adolescente que confessou a participação na morte de Elisa. Hoje de manhã nós ouvimos um criminalista para analisar o depoimento do menor e explicar quais foram os possíveis crimes cometidos.